queria que você pudesse pegar a tua Bíblia, como nós sempre orientamos e pedimos a você, que você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. Você que não tem Bíblia, liga aí o seu telefone. Você que não trouxe telefone, liga o seu iPad, o seu tablet. Você que está em casa, convida o seu esposo, a sua esposa, chama os seus filhos para que eles possam participar dessa palavra. Hoje Deus vai falar tremendamente conosco, Deus vai falar tremendamente com você, em nome de Jesus. Deus vai falar tremendamente com você, em nome de Jesus, amados. Hoje nós iniciamos uma série de mensagens, uma corrente, chamando Derrubando Fortalezas, e hoje Deus vai destravar, Deus vai descortinar da nossa mente a fortaleza do medo, em nome de Jesus. Essa fortaleza que tem prejudicado tantas pessoas, tantas vidas, e hoje Deus vai abrir os nossos olhos. Você vai sair daqui voando, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4, em nome de Jesus. Anota os versículos, porque eu creio que você vai precisar depois, para que Deus continue falando com você, em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga glória a Deus. Diga assim: as armas do meu Deus são armas poderosas para destruir fortalezas. Fecha os seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida nesta noite. Nós queremos te pedir que o Senhor possa falar com cada um de nós essa noite. Deus, fala aos nossos corações. Corrija-nos, ó Pai, exorta-nos aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, mas de uma forma sobrenatural. Nós queremos sair daqui com que nós possamos ser repreendidos e retirar todo medo do nosso coração, todo medo que nos impede de conquistarmos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Agora eu queria que você pudesse deixar a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, Mateus capítulo 14, versículo de número 22, deixa a sua Bíblia aberta aí, Mateus 14, 22, e volta os seus olhos aqui. Queridos, nós estamos vivendo dias terríveis, dias muito difíceis, onde muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com esse vírus. Cada dia mais, eu sempre digo isso, cada dia mais parece que pessoas mais próximas a você, elas são diagnosticadas com esse vírus, e quando o vírus está distante é uma coisa, quando ele está próximo de você, você sente de forma diferente. Muitas pessoas aqui que estão no culto presencial já passaram por essa fase de serem contaminadas, e graças a Deus, pelo poder de Deus, foram curadas. Mas, queridos, muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque algo nos impede. Muitas das vezes nós não tomamos posse de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque algo nos impede. Muitas das vezes nós não andamos na dimensão que Deus quer que cada um de nós andemos, porque algo nos impede. Muitas das vezes nós não entendemos e não compreendemos tudo aquilo que Deus quer que nós compreendamos e entendamos, porque algo nos impede. E aquilo que tem muitas das vezes impedido a igreja é o medo. O medo muitas vezes tem impedido você de conquistar tudo aquilo que Deus quer que você conquiste. O medo muitas das vezes tem impedido você de receber tudo aquilo que Deus quer que você receba. Aqui na Bíblia, no livro de Mateus capítulo 14, versículo 2, depois você... Jesus certa vez estava pregando, e Jesus disse assim para os discípulos: olha, eu quero que vocês vão andando de barco, eu vou descansar aqui um pouco, eu vou orar e depois eu vou encontrar vocês. Jesus havia dito uma promessa, ele tinha declarado a palavra para os discípulos: olha, vocês vão indo na frente, no barco, eu vou orar e depois eu vou encontrar vocês. Jesus tinha dito para os discípulos: eu vou encontrar vocês, não se preocupem, porque eu vou encontrar vocês. Queridos, muitas vezes Deus tem liberado palavras tremendas para mim, e Deus tem liberado palavras tremendas para você, mas o medo tem roubado a nossa fé, o medo tem feito nós tirarmos os olhos de Jesus
voltarmos os olhos para os problemas. O medo tem nos feito tirarmos os olhos das promessas do Senhor e voltarmos os olhos apenas para os problemas. Agora eu quero que você leia o texto comigo, Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim a Bíblia: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então Jesus tinha declarado uma palavra para os discípulos: vocês podem ir, porque eu vou encontrar vocês, eu vou encontrar vocês, fiquem tranquilos, eu vou estar com vocês mais tarde, eu vou estar aqui, me despedir da multidão, eu vou estar aqui porque eu preciso orar um pouco mais, ter um mais relacionamento com meu Pai, mas eu vou estar com vocês. E aqui eu escrevi o primeiro tópico dessa mensagem, queridos: o vento do problema sempre vai te afastar daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. O vento do problema sempre vai querer te afastar daquilo que Deus tem para a sua vida e daquilo que Deus tem para a minha vida. Olha a sua Bíblia no versículo de número 24, perdão. Mas o barco já estava a distância considerável, da terra, pelas ondas e pelo vento, porque o vento soprava o barco de uma forma contrária. Verso 25, segura aí, agora mesmo você vai ler comigo. O vento soprava o barco para longe da terra e para alto mar. O vento soprava o barco para longe de Jesus e para perto do alto mar. O vento soprava o barco de forma com que os discípulos não conseguiam mais ver Jesus aos olhos naturais. O vento soprava o barco de forma com que os discípulos começaram a se sentir sozinhos. O vento soprava o barco de forma que os discípulos naquele momento achavam que estavam sozinhos. Queridos, talvez muitas vezes nas nossas vidas achamos que estamos sozinhos. Muitas vezes na nossa vida nós achamos que Deus não está se preocupando conosco. Muitas vezes na nossa vida nós somos tentados e forçados a olharmos apenas para a circunstância. Aí quando olhamos para a circunstância, somos tomados pelo medo, e quando somos tomados pelo medo, o medo nos paralisa. O medo tem paralisado você, o medo tem roubado a sua fé, o medo tem roubado a sua crença em Deus, o medo tem roubado tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. O medo tem te paralisado. Olhe para a sua vida, olhe para trás para a sua vida e olha quantas vezes você esteve com medo e quantas vezes o medo paralisou você. Olha quantas coisas você tentou fazer e não fez por causa do medo. Olha quantas coisas Deus colocou no teu coração para fazer e você não fez porque você teve medo, porque você se sentiu sozinho, porque você achou que estava sozinho, porque você achou que não ia dar certo. O medo te paralisou, o medo impediu você de alcançar tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Você que está em casa, olhe para a tua vida, olhe para você, em alguma área da sua vida, o medo paralisou você, o medo fez com que você ficasse paralisado, roubou aquilo que Deus tinha para fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Então os discípulos olharam para aquele barco, eles começaram a perceber que o barco estava distante da onde Jesus estava, e Jesus havia prometido aos discípulos. O que Jesus prometeu? Vão andando do barco, porque eu vou encontrar com vocês. A promessa de Deus para os discípulos, a promessa de Jesus para os discípulos. Eu escrevi uma frase que diz assim: Deus não está demorando. Deus não está demorando com a sua bênção, Ele está caprichando. Você não entendeu? Eu vou repetir. Deus não está demorando com a sua bênção, Deus está caprichando. Às vezes nós olhamos para nós e pensamos assim: meu Deus, Deus está demorando com aquilo que eu tenho pedido, a minha bênção não está vindo, aquilo que eu pedi não está acontecendo. Querido, Deus não demora, Deus está olhando para você, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Sabe por que a bênção ainda não está sobre a tua vida? Porque o medo tem paralisado você. Sabe por que você acha que está demorando? Porque você está paralisado, e Deus está dizendo para você: eu não estou demorando, eu estou caprichando.
caprichando naquilo que eu tenho para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas Deus pergunta para mim e para você: você tem fé? Você tem fé para acreditar que eu vou abençoar a tua vida, independentemente daquilo que você pediu? Você tem fé? Você acredita que eu posso? Você acredita que eu vou fazer? Você tem fé para acreditar que eu vou fazer? Ou você está achando que eu abandonei você? Ou você está achando que eu não vou abençoar você? Ou você está achando que você está sozinho? Volte para a Bíblia, versículo 25, no mesmo capítulo de Mateus. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, porque Jesus havia dito uma promessa. A Bíblia diz: em alta madrugada, Jesus dirigiu-se em direção aos discípulos, andando sobre o mar. Versículo 26, olha só o que os discípulos falaram. Quando o viram andar sobre o mar, ficaram atemorizados, ficaram com medo, e disseram: é um fantasma, e gritavam com medo. Queridos, o medo faz nós percebermos que estamos sozinhos. O medo faz nós não entendemos que Jesus está perto de nós. Quantas vezes Jesus esteve pegando você no colo e você achou que estava sozinho? Quantas vezes Jesus esteve cuidando de você e você achou que estava sozinho? Quantas vezes Deus esteve cuidando da tua família e você achou que estava sozinho? Quantas vezes Deus esteve velando pelo teu sono, pela tua casa, pela tua família, e você achou que estava sozinho? O medo nos faz nos sentirmos sozinhos. O medo nos faz nos sentirmos órfãos. É por isso que nessa noite, o primeiro elo dessa campanha, nós vamos orar para que todo medo seja quebrado da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. O medo não mais vai paralisar você. É por isso que os discípulos não entendiam, eles ficavam com medo. E nós estamos falando dos discípulos que andavam com Jesus, estavam com Jesus na praia, não reconheceram Jesus, não entenderam quem era Jesus. Queridos, precisamos ser perceptíveis naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Precisamos ser perceptíveis naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Os discípulos acharam que era um fantasma. Os discípulos acharam que era um acaso. Os discípulos não entenderam que era Jesus. Olha para cá, presta atenção nisso. Jesus tem pressa em abençoar a tua vida. Ele tem pressa em abençoar a tua casa. O texto diz, o versículo 27, mas Jesus imediatamente disse aos discípulos: coragem, tenham coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Mas nos dias de hoje, o que as pessoas mais estão tendo é o quê? Medo. O que as pessoas mais estão tendo no dia de hoje é o quê? Medo. Quero dar um exemplo para você. Imagina você lá no seu local de trabalho, você acabou de conversar com o seu amigo de trabalho, estava muito próximo a você, aí no outro dia você descobre que o seu amigo de trabalho morreu de Covid. Como é que você fica? Como é que você fica? Por que você fica com medo de quê? Fala a verdade, medo de quê? De morrer. O medo de morrer. O medo de morrer. E quando nós estamos com medo, como é que o nosso corpo, como é que o nosso organismo reage? Responde ao medo. Ele sente o medo. Ele responde ao medo. É bom ou ruim sentir medo? Péssimo sentir medo. É péssimo sentir medo. Os discípulos estavam com medo. E Jesus disse para ele: não tenham medo. Não tenham medo. Sabe por que eles estavam com medo? Porque eles estavam olhando para Jesus e achavam que Jesus era um fantasma. Sabe por que eles estavam com medo? Porque eles estavam olhando para a diversidade, para o problema, não estavam olhando para Jesus. Sabe por que às vezes nós temos medo? Porque a mensagem de domingo, vai lá na nossa página e reveja a mensagem de domingo. É porque nós não conhecemos Jesus. Porque quando mais nós conhecemos Jesus, menos o medo tomará conta do nosso coração. Conheça Jesus e entenda quem é Jesus para você. Entenda que Ele quer abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Você precisa entender isso, que Ele deseja abençoar você. Aí eu escrevi uma frase aqui: o medo te faz confundir Jesus com fantasma. Versículo 26. E isso que aconteceu com os discípulos, eles confundiram Jesus com fantasma.
Será que nós também, muitas das vezes, não temos confundido Jesus, queridos? Você talvez está confundindo Jesus. Você talvez não está entendendo que Jesus tem pressa em abençoar você. Você talvez não está vendo e percebendo que Jesus está cuidando de você. Você talvez não está vendo, está percebendo que Jesus está tão próximo de você, tão próximo de você, que você não está percebendo. Sabe por quê? Você só está olhando para o problema. Você só está vendo o problema. Você só está vendo dificuldade. Se você liga o jornal, você escuta o quê? Problema. Você liga o rádio, você escuta o quê? Problema. Se você ouve o vizinho, você vai ouvir o quê? Problema. E se você vai para a Bíblia, você vai ver o quê? Fé, ousadia, força, coragem. O problema está impedindo você de enxergar Deus. O problema está impedindo você de ver a presença de Deus tão perto e tão real de você, tão presente e tão perto de você. Queridos, nós precisamos lançar fora todo medo e precisamos entender que Deus está sempre perto de cada um de nós e que Deus tem pressa em abençoar as nossas vidas. Aí eu escrevi uma outra frase fantástica aqui: não tenha medo das más notícias, porque a última palavra sempre é de Deus. Você conhece alguém que tem medo quando o telefone toca meia-noite? Você é desses? O telefone toca meia-noite, como é que você fica? Como é que você fica? Porque na sua cabeça, ligação à noite é o quê? Notícia é o quê? Ruim. Então você já vai tremendo, você já vai colocando, vai tomando o coração de angústia. Cuidado, queridos, não tenha medo de más notícias, não tenha medo de notícias ruins, porque Deus está na sua vida. Ele disse para os discípulos: não tenham medo, não tenham medo. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 6. Você que está com a Bíblia em casa, você que está aqui, Salmos, capítulo de número 112, versículo de número 6. Eu queria que você lesse comigo, Salmos, capítulo 112, versículo de número 6. Salmos 112, versículo 6. Diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Verso 7: não temerás más notícias, porque seu coração está firme, confiante no Senhor. Vou ler de novo o versículo 7: não temerás más notícias, porque o seu coração está sempre no Senhor. Não tenha medo de más notícias, não tenha medo de más notícias, queridos, não tenha medo de más notícias. O teu coração tem que sempre estar firme em Deus, sempre estar firme em Deus. Nós estamos orando por pessoas que o seu ente querido está hospitalizado, está entubado. Sabe qual foi a notícia dos médicos para uma família essa semana? Olha, podem entrar para visitar o seu ente querido, pode despedir do seu ente querido, porque tudo que foi possível fazer, nós já fizemos. Tudo que for possível fazer, nós já fizemos. Essa é a notícia boa, notícia ruim, notícia péssima. Péssima. Sabe qual é a diferença? É como nós recebemos a notícia. E principalmente quando é um membro da sua família, um ente querido seu. Entende isso? Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você: não tenha medo de notícias ruins. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Nós estamos com medo das notícias ruins, estamos com medo das más notícias. A Bíblia está dizendo: a última palavra na tua vida é de Deus, não é do homem. A última palavra é de Deus. Então que o teu coração seja tomado de fé, que o teu coração seja tomado de alegria. Não tenha medo, não tenha medo. É isso que Jesus quer dizer para nós essa noite. Eu queria que você voltasse lá para o livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo de número 14, verso de número 27. Quero ler mais uma vez o versículo 27 com você. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, quem és tu? Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Muitas vezes nós queremos desafiar Jesus, nós estamos numa situação, mas queremos desafiar Jesus. Olha só o que Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, mande com que eu vá por sobre as águas, mande com que eu ande por sobre as águas. Olha a resposta de Jesus para Pedro, versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, quando nós não tiramos os olhos de Jesus, nós fazemos coisas sobrenaturais e coisas inacreditáveis. Quando nós olhamos para Jesus, nós fazemos coisas sobrenaturais e coisas inacreditáveis. O problema é quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o lado. O problema é quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a situação da direita ou da esquerda. O problema é quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o vento. O problema é quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a tempestade. O problema é quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a cena que estamos vivendo. Um membro da família com Covid, um membro da família é entubado, ou um membro da família diagnosticado com um diagnóstico médico totalmente irreversível. Aí é que nós não podemos tirar os olhos de Jesus, mas infelizmente é nesse momento em que muitos de nós tiramos os olhos de Jesus. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite, queridos? Não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos de Jesus. Sabe por que muitas coisas não estão dando certo para você? É porque você está olhando para o problema da direita e para a esquerda. Sabe por que muita coisa não está dando certo? É porque você está olhando para o problema, e Deus está dizendo para você nessa noite: olha para mim. Não olhe para o problema, não olhe para o vento contrário, olhe para mim, porque a Bíblia diz: é do alto que me vem o socorro, e Jesus está dizendo: olhe para mim. E Pedro disse: Senhor, mande que eu vá no encontro do Senhor. E sabe o que esse homem fez? Colocou a primeira perna, colocou a segunda perna, e Pedro então andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Isso era algo sobrenatural. Ele andou sobre as águas. Versículo de número 30. Olha só, acompanha comigo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, 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 salva-me, Senhor, salva-me. Olhe para cá, queridos. Sabe por que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos de Jesus. Volte os olhos para Ele, volte os olhos para Ele. Passa tempo na presença dEle, queridos. Passa tempo na presença dEle. Quanto tempo você não está orando? Quanto tempo você não busca Ele? Passa tempo na presença dEle, volta os olhos para Ele. Tira os olhos do problema, tira os olhos da dificuldade, volta os olhos para o Senhor. A Bíblia está dizendo, e o Pedro gritou: Jesus, socorro. Sabe por que Pedro gritou? Porque tirou os olhos de Jesus, porque voltou os olhos para o vento, voltou os olhos para a dificuldade. Aí você diz: ah, você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Querido, eu nem preciso saber, porque o problema que você está enfrentando não é maior que o seu Deus. O problema que você está enfrentando não é maior que Deus. Agora Deus pergunta para você nessa noite: você tem fé para acreditar que esse problema pode ser resolvido? Você tem fé para acreditar que esse problema pode ser resolvido, queridos? Ou você está travado pelo medo? É por isso que nós vamos orar hoje, para que todo medo seja quebrado. O medo não pode paralisar você. O medo não pode paralisar você, queridos. Olha só o que Jesus, quando Pedro gritou, pedindo socorro, versículo 31, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou pela mão e disse: homem de pouca fé. Jesus sempre vai estender as mãos para você, mas nessa noite Ele pergunta para mim e para você: você tem fé para acreditar que eu posso fazer aquilo que você deseja?
Você tem fé para acreditar que eu posso fazer aquilo que você tem pedido? Você tem fé para acreditar que eu posso fazer aquilo que você tem me pedido nas madrugadas? Ou você só tem pedido por pedir? Eu não estou demorando com a tua bênção. Eu não estou demorando com a tua bênção. Escuta isso. Eu não estou demorando com a tua bênção. Eu estou caprichando naquilo que eu tenho e vou liberar sobre a tua vida. Eu estou caprichando porque você é um filho amado, você é um filho querido, você é uma filha amada, você é uma filha querida. Por isso que eu estou caprichando naquilo que eu vou liberar sobre a tua vida. Mas nesta noite eu quero dizer para você: não tenha medo e não tire os olhos da presença do Senhor Jesus. Volte os seus olhos para Ele. E eu termino dizendo, queridos, alimente a sua fé e seus medos vão desaparecer da sua vida em nome de Jesus. O grande problema é que sempre alimentamos o nosso medo. O grande problema é que sempre achamos que não vai dar certo. O grande problema é que sempre achamos que vamos ser o quê? Contaminados. O grande problema é que sempre achamos que vamos morrer. O grande problema é que sempre achamos que aquele ente querido vai morrer. Queridos, que a tua fé esteja colocada na presença do Senhor Jesus. Não importa o que você está passando, não importa o que o teu familiar está passando, todo medo precisa ser repreendido e retirado da tua vida, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a Bíblia no último versículo, Isaías capítulo de número 41. Isaías capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, 13. Você na sua casa, abre também Isaías capítulo de número 41, versículo de número 13. Diz assim a Bíblia: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te seguro pela mão direita, e lhe diz: não temas, não temas, não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu te ajudarei. É Deus falando para você, queridos. É Deus falando para você. Quais têm sido os seus medos? Quais têm sido os seus medos? O medo de Pedro e dos discípulos era que ele pudesse morrer com o vento que estava acontecendo em alto mar. Quais têm sido os seus medos? De não conseguir pagar as suas contas? De não conseguir levantar a sua empresa? De não conseguir sustentar a sua esposa e filhos? De não conseguir comprar a sua casa? De não conseguir comprar o seu carro? Quais são os seus medos? Eu estou com Covid e acho que não vou sair dessa porque eu sou do grupo de risco. Qual o seu medo? Qual o seu medo? Nós vamos orar e esse medo vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque Jesus disse para os discípulos: não tenha medo. E Ele nessa noite está dizendo para mim e dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Se coloque sobre os seus pés, você que está aqui na igreja, queridos. Você que está em casa, se você pode, se coloque sobre os seus pés. Por isso que a primeira fortaleza é a fortaleza do medo. Porque o medo é um sentimento que ele fica tomando a nossa mente, tomando as nossas emoções. O medo é um sentimento que fica permeando a nossa cabeça, e ele nos trava, nos impede de fazer tantas coisas, nos impede de fazer coisas tremendas, queridos. E todo medo será repreendido neste momento em nome de Jesus. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Você que está na sua casa, feche os olhos. Se você pode, eu queria que você levantasse as mãos para os céus. Se você pode, eu queria que você começasse a falar com Deus, dizendo: Pai, eu repreendo todo medo, eu lanço fora todo medo. Pai, eu declaro toda a fortaleza do medo que porventura estiver permeando, atrapalhando a minha vida, em alguma área da minha vida, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. Que você possa falar com Deus neste momento, que você possa ter o seu momento de oração com Deus. Feche os olhos, levanta as suas mãos
mãos, fale com Deus. Você que está em casa, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Que você possa ter o seu momento com Deus, fazer essa oração diante de Deus, queridos, para que essa fortaleza do medo seja repreendida, para que essa fortaleza do medo seja quebrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus, queridos, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus essa noite, queridos, fale com Deus, fale com Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, sim, Deus, sim, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Lança fora todo medo, queridos. Lança fora todo medo. 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 Todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Deus, cuida de mim. Pai, neste momento eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, Pai. A tua palavra foi pregada nesta noite, Deus, e nós oramos para que a fortaleza do medo seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Essa fortaleza que muitas vezes tem impedido a tua igreja de prosseguir, de avançar, essa fortaleza que muitas vezes tem paralisado a tua igreja, paralisado o teu povo, Pai. Eu declaro neste momento que essas fortalezas elas sejam quebradas em nome de Jesus, Pai. Deus, que o teu povo possa entender e compreender que os nossos olhos sempre devem estar voltados e direcionados na tua presença, Pai. Senhor Jesus, que nós jamais possamos olhar para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos olhar sempre para frente, sempre para o alvo, sempre diante do Senhor, Pai, porque nós sabemos que quando nós lançarmos fora todo medo, a tua bênção, a tua graça estará sobre as nossas vidas, Pai. Senhor meu Deus, nós oramos aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que estão com esse sentimento do medo em qualquer área das suas vidas, nós repreendemos e nós jogamos por terra em nome de Jesus agora, Pai, o medo em qualquer área das suas vidas agora, Deus. Pai, nós oramos por aquela pessoa que está com síndrome do pânico, Senhor, Pai, nós declaramos todo medo seja repreendido, todo medo seja retirado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Deus, o medo não mais prejudicará e atrapalhará a tua igreja, Pai, porque nessa noite nós entendemos a tua palavra, nós ouvimos a tua palavra, entendemos o teu recado, Pai, e nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar, porque nós entendemos, Pai, e compreendemos que os nossos olhos sempre devem estar direcionados à tua presença, Pai. É por isso que nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Deus, nesse momento, ó Pai, eu despeço a tua igreja nesta noite, Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que eles tenham um restante de semana abençoados, Pai. Guarda cada um deles, proteja cada um deles, Pai. Deus, que eles tenham um restante de semana repletos da tua bênção, e eu declaro sobre a vida de cada um deles a bênção do Senhor, Pai. Nós liberamos a bênção do Senhor, a graça e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor. E graças a Deus, amados, que Deus abençoe a tua vida,
Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que você tenha uma semana abençoada, repleta de bênçãos. E eu creio em nome de Jesus que a fortaleza do medo foi quebrada na tua vida, foi quebrada na tua casa, foi quebrada na tua família, em nome de Jesus. Amém, amados? Vá em paz, que você possa ter uma semana abençoada, e no próximo domingo esperamos você para mais uma santa ceia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe cada vez mais e mais. Aleluia, Deus. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua Amados, casa. e na próxima sexta-feira, às 19 horas, temos uma reunião de oração na igreja. Eu queria contar com você sexta-feira, às 19 horas. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.